Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é culto, aleluia, de agradecimento à premissa do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nesse momento eu venha diminuir para que o Espírito Santo do Senhor venha crescer sobre a minha vida, Pai. E não seja eu que venha falar, mas que seja o Senhor, Pai, através do teu servo, Pai. Oh, Senhor Jesus amado, ó Pai querido, meu Pai, muito obrigado, meu Pai, pela responsabilidade que o Senhor entregou na minha mão, Pai. Muito obrigado, Pai, por estar aqui na tua casa, meu Pai, pregoando a tua palavra, meu Pai, o cajado que o Senhor entregou na minha mão, Senhor. Eu venho tomar conta, eu venho aguardar, meu Pai, aquele grande dia apresentar ao Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e que há de fazer, meu Pai. E aquilo que ainda o Senhor ainda não fez, meu Pai, mas por isso eu te dou graça, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abra suas Bíblias, aleluia, em Êxodo 3. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Êxodo 3, que o título ele diz, aleluia, Deus fala. Glória a Deus. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não tem lugar que Deus não vai falar com você. Aonde você estiver, Deus vai falar com você. Moisés ele se encontrava no meio da sarça e Deus falou com Moisés. Mas Moisés, no momento que ele viu ali a sarça pegando fogo, e através da sarça pegando fogo, saiu uma grande voz de trovão e chamou a Moisés. E Moisés tremeu, e Moisés se maravilhou, que ele viu a sarça pegando fogo, e mais as folhas não consumiam, os troncos não consumiam. Mas Deus ele tem um mistério na minha vida, e Deus ele tem um mistério na sua vida. Capítulo 3, versículo 1 de Êxodo. Aleluia. Moisés, para quem não sabe, aqui Moisés ele era hebreu. Faraó ele fez um decreto para matar todas as crianças de 2 anos. E ali Moisés, quando nasceu, a mãe dele ali fez um privilégio ali de colocar ele em uma cesta que Deus ele deu estratégia. E ali você vê que Deus ele colocou a estratégia sobre a vida de Joquebede, a mãe de Moisés. E ali ela começou a entender a maravilha que ia acontecer na vida de Moisés. E através das coisas que ia acontecer na vida de Moisés, estava acontecendo sobre a vida de Joquebede, a sua mãe, e Arão, o seu pai, e toda a sua família. Mas o povo naquele momento não entendia que ali foi um decreto que o rei tinha baixado para matar todas as crianças da face da terra, de 2 anos para baixo, porque vinha ali falando que a população estava crescendo e o rei estava com medo do povo hebreu tomar a cidade do Egito. Mas ei querido, ei querida, com povo ou sem povo, Deus ele age da mesma forma. Aleluia. E aquele dia no primeiro, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levava o rebanho atrás do deserto, e veio, aleluia, ao monte de Deus Herode. Ali você vê que Deus ele colocou a Moisés para ir ao deserto, que onde ele estava, a multidão estava impedindo de Deus falar com Moisés. Mas Deus falou: Moisés, eu preciso falar com você sozinho. E ali Moisés naquele momento não entendeu, e Deus falou: vá até o monte Herode para eu falar com você, Moisés, em secreto, e ali face a face contigo. E Moisés naquele momento aquele diz, o 2: e apareceu o anjo do Senhor em uma
chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Você vê, o anjo apareceu, Moisés olhou para o anjo, e ele também viu que a sarça pegando fogo, mas o tronco não estava consumindo, as folhas verdes, ela não estava ali ficando preta, não estava se queimando, ela estava ficando cada vez mais verde, mais fortificada, e Moisés ali começou a observar a maravilha que Deus estava fazendo no meio do deserto. Tem momentos que Deus ele não leva no deserto, filho ou filha, é para nos fortalecer. O deserto não é morte, não. O deserto é aprendimento do crente. O deserto é escola para o crente. O deserto é a história da vitória do povo de Deus. E a vez Deus não leva no deserto, ele reclama para o deserto. E aqui no 13, aqui ele diz: e Moisés disse, aleluia, e Moisés disse-lhe, agora me vieram para lá, aleluia, e vieram esta grande visão, porque a sarça se não consumia. Ali Moisés começou a abrir a visão, Moisés começou a abrir o entendimento, e ele começou a ver que a sarça não estava se consumindo. E aqui ele diz ainda no 4, e vendo o Senhor que se viraram para lá, e viu, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse-lhe, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-nos aqui. Ali você vê que Deus estava falando com Moisés, Moisés o quê? Se virou, deu as costas para Deus, Deus bradou, Moisés, eu quero falar com você, é de frente a frente, não é de costa, eu preciso falar face a face contigo, Moisés. E Moisés naquele momento ele entendeu, ele virou e falou, esse daqui, ele se colocou na posição do Senhor. Moisés naquele momento ele saiu da posição de Deus. E ali quando o Senhor bradou, Moisés falou, disse, esses aqui, Senhor. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Se mantenha na posição do nosso Senhor Jesus. E aqui nós vemos também Samuel. Quando Deus falou com Samuel, ele foi até que a Eli, o sacerdote, mas Samuel naquele momento ele não entendia a voz de Deus ainda. E aí ele foi ali até ali 3 vezes. E ali também naquele momento estava disperso. Na terceira vez Eli falou, Samuel, se chamar você de novo, diga, eis-nos aqui, Senhor. Porque Eli entendeu que não era ele que estava chamando, não era ninguém que estava chamando, era o próprio Deus chamando a ele. E Samuel entendeu, disse, eles aqui, a mesma coisa nós vemos com Moisés. O Senhor bradou e chamou Moisés, e Moisés disse, eis-nos aqui, Senhor. E aqui no 5, aqui ele diz, aleluias, e disse-lhe, não te chegará para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu está, terra é santa. O Senhor ele diz, Moisés, você está vendo onde você está? Você está no monte. Moisés, está vendo onde você está? Aqui é o meu altar, aqui é a minha igreja. Então é um lugar santo, fortificado. Ele falou, tira o sapato do teu pé, tira a sandália do teu pé. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Qual é a terra que você está andando? Qual é o lugar que você está andando? Será que o lugar que você está andando está na presença do Senhor? E foi isso que o Senhor chamou Moisés, disse, tira a sandália do teu pé, aonde você pisa, o lugar é santo. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? O nosso corpo é santidade do Espírito Santo. Se você observar, se você vestir uma roupa que não for conforme o Espírito Santo vai te incomodar e você vai tirar aquela roupa.
Porque Deus mandou tirar aquela veste? Porque aquela veste não está santificando o teu corpo. Aquela veste, às vezes, você está colocando para apresentar ao mundo, para o mundo ver como está o teu corpo. O teu corpo é Espírito Santo do Senhor. Como nós hoje vemos, tanto homem, tanto mulher. Você vê hoje que as vestes são totalmente diferentes. É uma arrochada do que a outra. E ali você vê, até no meio do cristão hoje, você vê isso. Você não vê mais as vestes de cristãos sobre algumas pessoas. Você vê a veste de muitos, as vestes do mundo. E ali Deus está falando para mim e para você que o nosso corpo é corpo do Espírito Santo. E aqui no 6 aqui ele diz, aleluia, e disse-lhe mais, eu sou o Deus de teu pai, ó Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, aleluia. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Ele falou, o próprio Deus falou, Moisés, a promessa que eu fiz a Isaac, a promessa que eu fiz a Abraão, a promessa que eu fiz a Jacó, ainda está de pé. A mesma coisa, a promessa que eu fiz com você, Moisés, ainda está de pé. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? A promessa que o Senhor prometeu para a minha vida e para a tua vida ainda está de pé. Está demorando, está, não é nosso tempo, é no tempo do Senhor para acontecer. Você vê quando o Senhor está aqui, a árvore aqui, se o Senhor aqui, ele disse a árvore vai ser plantada, então o fruto, ela vai ser ordenada no tempo certo. E você vê quando o fruto é ordenado e nasce no tempo certo, você vê que o fruto tem sabor. E aí você vê quando o fruto é apressado, é um fruto sem gosto, é um fruto sem sabor. É a mesma coisa a vida do crente. Você tem que ter a essência do Espírito Santo e colocar sabor na sua vida. A mesma coisa é a árvore. Foi como o Senhor falou com o discípulo. Você está vendo aquela figueira ali? Está vendo aquele figo? Não vai dar mais fruto. E aí o discípulo não entendeu como o Senhor falou, amaldiçoou aquela figueira. Ali ele estava falando para o discípulo, estava falando para mim, falando para você. Se nós não estivermos debaixo da bênção do Senhor Jesus Cristo, nós não vai dar fruto bom como o Senhor ele quer. Foi isso que o Senhor falou para o discípulo naquele momento. E o discípulo ele foi, quando voltou, achava que cadê o fruto? A palavra do Senhor, ela não volta atrás. Se Deus falou que não ia ter fruto, não haverá fruto. Se o Senhor falasse, você passou aqui, também não tem fruto nenhum. Mas quando você voltar, você vai ver fruto. Mas o Senhor falou, não dará mais fruto. É a mesma coisa a nossa vida. E aqui no 7, aqui ele diz, aleluia, e disse o Senhor, tenho visto atento a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus executores, porque chegou a sua dores. Ali você vê, nós estamos vivendo o dia de hoje, a igreja está sendo massacrada, a igreja está sendo perseguida, os malfeitores estão tentando calar a palavra de Deus de qualquer forma, mas Deus disse, eu estou ouvindo o gemido do meu povo, mas para mim agir, o povo tem que reconhecer que só o Senhor é Deus. O povo tem que clamar ao único Deus. Não é José, não é Maria. É Deus que deu a vida para mim e para você. É esse
que nós temos que clamar. É esse Deus que naquele grande dia é Ele que vai julgar a mim, é Ele que vai julgar você. Não há outro. É Ele que vai nos julgar. Então ali você via que o povo estava sendo escravizado, sofrendo. Mas quando o povo lembrou do clamor, lembrou da promessa, lembrou da aliança com Deus, Deus agora assim, agora eu ouvi o gemido do meu povo, e eu vou descer e eu vou socorrer a minha igreja. E aqui no 8 aqui ele diz: portanto, desceu para livrar-os da mão do egípcio e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugares do cananeu e do Hebreu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Você vê aqui todos que estavam oprimindo a igreja de Deus, todos esses aqui eram o reino pagão. Deus disse: eu vou se levantar contra esse reino de Satanás e vou largar a minha terra e vou dar ao meu povo. Porque o povo de Deus, ele é grande. O povo de Deus é largo, tem largura. Então por isso que ele falou que é uma terra larga, que mana leite e mel. Porque o leite que nós é criancinha, tem que tomar leite. E ali você vê que foi vários reinos. E o Senhor disse: não se preocupe, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, e agora eu vou começar a mover a minha mão. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? O Senhor está movendo a mão dele sobre aquilo que nós está pedindo ao Senhor. Clama a Deus, clama ao Senhor, que ele responderá, anunciará coisa grande e firme, que nem eu, que nem você sabe o que há de acontecer. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. O teu clamor pode mover montanha, mas para isso você tem que estar com o coração limpo. Para isso você tem que estar com o coração sincero e voltado ao nosso Deus. E ali você vê a promessa de Deus com Moisés. Deus mostrou o primeiro milagre a Moisés sobre a sarça ardente. Porque se fosse um de nós ver a sarça pegando fogo no meio do deserto e uma voz falando, ali ele queria até correr, mas ali ele estava no monte, não tinha como ele correr, não tinha como ele voltar. E ali ele teve que ouvir a voz do Senhor. E Moisés ali começou a entender. Porque tem coisa que nós não podemos agir, mas tem coisa que é Deus que age na nossa vida. Aleluias. E aqui, até aqui, né, falou o Senhor sobre essa palavra de Êxodo 3. Medite na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia, por isso que ele disse: meditar de dia e meditar de noite. Dependendo do tamanho do seu opressor, o Senhor disse: não se preocupe, na hora certa, no momento certo, eu vou mover a minha mão a favor da minha igreja. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, oh, Pai querido, Senhor. Então, nesse momento, meu Pai, nós só vamos mais uma vez te agradecer, meu Pai, pela vida, meu Pai, do nosso bispo José Ribeiro, meu Pai, pela vida da nossa pastora Glória, meu Pai, pela vida, meu Pai, do nosso pastor Cício, meu Pai, pela vida, meu Pai, do nosso ministério, cada vez vamos se encontrar aqui, meu Pai, pelo grupo das crianças, os adolescentes, os senhores, a senhora, meu Pai, vai guardando, vai abençoando, meu Pai. Ouve, meu Pai, o clamor do teu povo, meu Pai. O teu povo, meu Pai, está pedindo socorro, meu Pai. Socorre a tua igreja, meu Senhor.